irmãos. O livro de Atos, o capítulo 8, do verso 26 em diante, a palavra do Senhor ela diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sendo sentado na sua carruagem, lia um livro do profeta Isaías. E o Espírito diz a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-na. Amém? Permaneça com seus dedos aí na Bíblia, a gente vai trabalhar esse texto. Eu peço que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Pai, nós lemos a Tua palavra, nós lemos esta passagem e pedimos ao Senhor que o Senhor Espírito Santo venha a nos ministrar nesse momento. Que o Senhor tenha liberdade para se mover nos nossos corações. Que nós possamos aqui entender e compreender pontos precisos na nossa vida, para que em todo o tempo o Senhor venha cada vez mais nos ajudar, cada vez mais nos guiar, e que nós possamos entender o que o Senhor quer para cada um de nós. Nós oramos, Senhor, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Essa passagem aqui é uma passagem maravilhosa. E o Senhor, Ele me deu esses versículos, esse texto. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de algumas coisas referentes a isso. A nossa igreja, no ano passado, nós fizemos aí, alguns dos nossos irmãos fizemos aí um curso de terapeuta com abordagem dependência química. E foi muito bom esse tempo, pois nesse curso nós aprendemos diversas coisas, né? Como você atender alguém terapeuticamente, né? E um terapeuta, ele é algo muito importante, mas a visão do terapeuta é o quê? Ele visa a alta daquele atendido, do paciente. Não é um trabalho a ser exercido para a vida toda dele. Existe um propósito ali. Então a gente faz o quê? A gente coloca o indivíduo, o atendido no centro, expõe tudo o que está preso nele, tudo o que faz parte da vida dele, e ali a gente vai, muitas das vezes, só ouvindo. E a gente vai ouvindo. E a gente vai ouvindo. Então, em cima da mesa só tem uma pessoa ali. Em cima da mesa só tem ele. E a gente vai ouvindo a respeito dele, a respeito do contexto em que ele vive, a respeito de tudo que ele passou, a respeito de tudo que ele está sentindo, e é somente dele. Mas como eu já falei, né, é algo importante que a gente aprendeu lá, que muitas das vezes você está escutando a pessoa, ele está falando, você sabe o que seria bom para ele ali, você sabe, nossa, se ele fizesse isso, ia melhorar, 80% a vida dele. Mas o que a gente precisa saber? O que a gente precisa entender no atendimento? Ele precisa chegar a isso. Então, esse atendimento terapêutico não é um atendimento de opinião, não é um atendimento de pitaco.
É um atendimento onde a gente ajuda ele a entender o problema dele e ajuda ele a entender o que é melhor para ele. Ele descobre, ele decide e ele vai. A terapia, ela é assim, a gente pega e individualiza ali o indivíduo e trabalha. Aqui na igreja, com o Espírito Santo, é algo muito diferente. É algo muito diferente por quê? Porque a gente não pode ver a ação do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo. Tudo bem, ele está aqui para me ajudar, ele está para me capacitar, ele está para me consolar. Só que esse me, ele engloba todo mundo. Não se trata só de mim. E às vezes, quando tem uma ação dele, já também não se trata só de mim. Eu preciso entender esse tipo de coisa. Então, eu não posso de maneira nenhuma ser simplista. Eu não posso de maneira nenhuma pensar ali de maneira individual e egoísta, quando se trata do Espírito Santo. Existe algo que surgiu no século XV, é um movimento chamado humanismo. E esse humanismo, ele entrou na igreja. O humanismo, a definição mais simples dele é o quê? É que significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Olha a mensagem do mundo. Vamos se valorizar. A nossa condição, ela tem que ser valorosa. Não existe ninguém mais importante do que eu. E é algo que está por trás dessa cortina que a gente tem que entender. Esse humanismo, e quando fala assim, colocar o homem e a humanidade acima de tudo, esse tudo ele engloba até Deus. E o problema do humanismo na igreja é isso. Por quê? Porque o humanismo ele me faz fugir de algumas coisas. O humanismo ele me faz fugir do sofrimento. O humanismo ele me faz fugir daquilo que o Senhor quer para mim, da obra de Deus na minha vida. O humanismo ele me faz desviar do propósito de Deus. Porque chega um momento que eu começo a colocar em o que é mais importante, se é o que eu quero ou o que Deus quer. O humanismo me faz não estar disposto. O humanismo me faz não me entregar totalmente. O humanismo me faz não me render a tudo isso. E aí existe um grande problema, porque Cristo ele fala que eu preciso passar por tudo isso aqui. Mas o humanismo ele me faz tentar me blindar de tudo isso. E a voz do Espírito Santo, ela não se prende a somente um indivíduo, né? Ela não está presa ao indivíduo. O Espírito Santo não está preso ao indivíduo. E sim, ele anda em liberdade, conforme o propósito dele mesmo. Por quê? Porque ele faz tudo como ele quer, com quem ele quer, da forma como ele quiser. É simples assim. O Espírito Santo, ele é Deus e faz o que quer. Eu vim de uma visita, fui fazer uma visita agora à tarde, no hospital em Osasco. Uma senhora em estado muito grave. E eu fui, qual que é o propósito? O Senhor falou comigo, vai lá. Eu vou lá fazer o quê? Eu vou visitar a senhora. Aí eu chego lá e converso com a pessoa que libera. E a pessoa, o senhor não pode entrar. Eu não posso acreditar que um atendente vai parar a vontade de Deus. E o Deus que eu sirvo não vai contra também a autoridade, porque a pessoa é autoridade. Então quando a pessoa fala só, o senhor não vai poder subir por isso e por isso, aí eu falo assim, pai, tô aqui. Aí eu olho para fora e tem lá 6, 8, 9 familiares lá
todos desesperados, todos crentes e totalmente perdidos. Não sei se vocês conseguem entender, o meu propósito era de visitar alguém acamado, mas o que o Senhor queria de mim ali? Chega um momento que eu precisei o quê? Deixar daquilo que eu achava que era o certo e fazer o que Deus queria de fato. E isso acontece todo dia com a gente. Todo dia isso acontece conosco. Todo dia o Senhor falou comigo que eu tenho que fazer algo. Aí eu me bato numa barreira, eu não oro a respeito e eu fico ali tentando decifrar. Eu preciso saber que quando eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, ele é Deus, a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, mas eu não posso limitar ele a mim. Nunca se trata só de mim. Começa comigo, mas o que ele quer e vai fazer vai muito além. Ultrapassa o meu eu, sempre vai além. Nunca se tratou só de mim. Voltando ao texto, quando a gente vê essa passagem de Filipe, ele estava ali, algo importante e eu acho excelente. Eu tenho aprendido muito com o Léo, por exemplo, porque você vê que o chamado, né? Então, você vê aquilo de ele estudar e ele ir a fundo na Escritura, de ele buscar aquilo para poder nos ensinar e que a gente possa aprender. Eu fui ver que esse Filipe, ele não é o apóstolo. Esse Filipe aqui, ele não é o apóstolo. Ele é o evangelista. É outro Filipe, né? Por quê? Porque lá em Atos 6, existia ali um problema. Por quê? Porque o evangelho estava chegando em diversos judeus. E tinha ali os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Aí os judeus de fala grega começaram a reclamar, porque as viúvas deles estavam ali tendo prejuízo na hora da distribuição do alimento. Então eles falaram assim, olha, elas estão sofrendo com isso. Eles não estão sendo justos na hora de dividir isso aí. E foram falar para os apóstolos. Aí os apóstolos falaram o quê? Assim, é tanta coisa para a gente fazer, não dá para ficar me preocupando com servir mesa. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que fazer, realizar milagre, eu tenho que orar, eu tenho que fazer as coisas, falar quem é Cristo e ainda vou ter que servir mesa. Aí falou assim, então, vamos assim, escolhe 7. Escolhe 7 de homens cheios do Espírito. E aí nasce a diaconia. Os servos, os servidores, nasceram ali, de 7 homens. Um desses homens era Filipe. Outro desses homens, Estevão. E você vê, né? Qual que é o chamado? O chamado de todo crente é o quê? É pregar a palavra, né? Porque eu recebo essa verdade. O Senhor, ele fala que é um rio que jorra, né? Isso não é possível, que esse rio ele vai parar em mim e vai, né? Não vai encher mais. Ele precisa jorrar, ele precisa atingir outras pessoas. Então o chamado de todo crente é pregar o evangelho, é falar de Cristo. Mas até então, como os 12 falaram, tipo assim, olha, esses 7 eles vão servir as mesas. Mas aí, um desses era Estevão, o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja. Mas o que aconteceu, Pedro? Porque eles estavam ali para servir. Porém, como começou a crescer e começou-se ali uma perseguição, aí o primeiro mártir da igreja, o Estevão, ele foi morto apedrejado. A gente conhece essa passagem. E desde a lei de Estevão, onde as vestes dele foram jogadas aos pés
Então, naquela ocasião, desencadeou-se, todos têm, Atos 8:1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos estavam em Jerusalém e teve uma grande perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região da Judéia e de Samaria. Amém? Então, daí a confirmação de que não era Filipe o apóstolo. Esse Filipe era quem? Era aquele que foi chamado para quê? Esse aí vai ser separado para servir mesa. Diácono. Então aqui a gente vê, né? Às vezes, meu chamado é isso, eu tenho que fazer outra coisa, né? Mas tá aqui, ó. Ele foi disperso e mesmo correndo, fazendo a obra de Deus, né? E aí começa, em cima de tudo isso, a gente vai tratar aí 3 coisas importantes a respeito da voz do Espírito Santo. A primeira é que ela acontece, a voz do Espírito Santo, você escuta ela, e a gente já comentou a respeito disso, pode ser audível, pode ser um sentimento, mas ela sempre vem antes de algo muito importante. Ela sempre vai vir antes de algo muito importante. No versículo 29 aí, de Atos 8, está escrito assim: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Até aí. Aí você vê, né? É algo muito importante que tem que acontecer. Algo muito importante. Eu escuto a voz do Senhor e eu atendendo, é sempre antes de algo muito importante. Qual o valor de uma alma? Dá para saber? A gente sabe que vale muito, né? Eu vejo pela minha mesmo. Só o que o Senhor fez na minha vida, e hoje confirmar que eu sou filho dele, isso não tem valor. Eu sei que é muito caro, mas não dá nem para saber esse valor. O chamado de Filipe, antes de ser diácono, ele era crente. E a palavra lá para crentes, lá no final de Mateus é o quê? Ide pelo mundo e pregai todo o evangelho a todas as nações, a todos os povos. E Filipe, ele estava cumprindo isso. Mas aí você vê, né? O Espírito Santo, ele vem, primeiro vem o anjo do Senhor e fala: ó, levanta aí e desce para lá. Aí ele chega lá, aí o Espírito Santo fala assim: ó, tá vendo essa carruagem? Chega perto dela e acompanha ela. Ponto. Essa foi a ordem de Deus. Aí ele chega lá. Aí ele chega do lado da carruagem. E é como tipo assim: e agora, Senhor? Não, eu preciso ficar atento. O Senhor, ele me manda fazer algo e eu preciso ficar atento. Porque pode ser que eu não escute mais. Mas eu preciso entender que quando se trata de Deus, se Ele não fala, eu tenho total condição de saber o que eu preciso fazer. E quando Filipe está acompanhando ali a carruagem, eu preciso entender, Deus, ele me conduz a situações que na hora certa eu vou saber. É uma outra forma do Espírito Santo falar? É uma outra forma. Porque o Senhor, ele nos conduz em tudo isso. Mas eu preciso entender qual é o próximo passo. Senhor, eu obedeci aqui, e agora? Qual é o próximo passo? Filipe, ele ficou atento. A palavra fala que ele começou a escutar. Eu escutava uma ministração, e até falei com a Viviane hoje a respeito, e um pastor, ele falou que aconteceu algo com ele. Ele falou assim: olha, certo dia eu estava em casa e eu pensei em um amigo que eu já não via há um tempo. E quando ele pensou, meu irmão, quando você estiver em casa e pensar em mim,
vai orar. E com qualquer outro irmão, amém? Pensou, nossa, é tão bom aquele irmão, tem gente boa. E volta a assistir Netflix. Não, vai orar. Ora por ele. E acontecia assim com esse pastor. Só que aí o Espírito Santo falou para ele assim, não, ele pegou e falou assim, eu vou ligar. E ele ligou para esse irmão. Quando ele ligou para esse irmão, o irmão ele ficou surpreso de ele ter ligado. Você, tudo bem com você e tal. E o Espírito Santo falou para esse pastor, pergunta se ele orou por uma provisão de 3 mil reais. E o pastor falou assim, você acabou de orar por uma provisão de 3 mil reais? Teve um silêncio e o pastor, o amigo dele falou assim, eu acabei de orar. Aí tem um ponto final. Deus não falou mais nada. Aí se põe na situação. O Senhor ele fala para você isso. Existe aí uma confirmação do seu amigo. Acabei de orar. Aí você tem 3 mil na conta. Aí você quer ouvir Deus falar. Então deposita. Faz um Pix. Não teve nenhuma voz do Espírito Santo. E esse pastor ele falou assim, passa a sua conta então. Aí o amigo dele falou assim, não, mas você não tem nada a ver com isso. O que você tem a ver com isso? Eu falei assim, irmão, a voz que me falou que você tinha orado por isso aí, acabou de falar para eu ligar e perguntar para você, você vai brigar com essa voz? Porque eu não vou. Anota aí o Pix. E fez o Pix. E às vezes, o que acontece com a gente? Às vezes a gente não quer fazer. E a gente espera o próximo falar de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas das vezes, Deus ele grita dentro de nós. Às vezes, não é que Deus não falou. Entende? Porque, tipo assim, quando isso acontece comigo, às vezes a minha própria condição da negação já me afasta um pouco. Eu já não consigo mais ouvir. Filipe, ele encosta naquela carruagem e ele começa a ouvir aquele homem falar aquela passagem de Isaías. Não teve um outro falar de Deus. Qual que era o chamado de Filipe? Pregar o Evangelho. Pregar a Cristo. Esse era o chamado. Porque se tem algo que o Espírito Santo busca, é vidas, é alma. Ele começa comigo e vai continuar com outros. Ele vai me usar para alguma coisa. Deus nunca faz nada errado. Deus não... errei com esse aqui. Não existe isso. Eu estou e você está no propósito de Deus. Para alcançar mais vidas. Para alcançar mais almas. É que a gente precisa ficar atento para quando ele fala e atento quando ele sussurra. E atento para quando eu sei o que ele quer que eu faça. Então a primeira coisa importante, eu preciso saber, a voz de Deus, ela vem, a voz do Espírito Santo, ela vem, e vem antes de algo muito importante. É muito importante. Uma outra coisa que eu preciso saber, que a voz de Deus, ela é irresistível. O chamado, a função do Espírito Santo, como está lá na palavra e a gente acompanhou, era vir e convencer o mundo. E a voz dele é irresistível. Só que a gente é muito bom em resistir. A voz dele é irresistível, só que a gente é bom em resistir. Então existe ali uma guerra, muitas das vezes, entre nós e o Espírito. Uma guerra não, né, irmãos? É uma birra, porque a gente não tem condições de guerrear com o Senhor, amém? Longe de nós, isso daí. Mas existe muitas das vezes uma birra, onde o Senhor ele já me direciona para algo e eu tendo ali a não fazer.
E seguindo aí no versículo 32, a gente continua nessa história, onde diz assim: eu vou ler o 31 para dar um contexto aí. Ele responde, o 30, perdão. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando por aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é irresistível. Você vê, ele estava lendo, ele não estava entendendo, só que existia uma sede no coração dele, uma sede na alma dele. Você vê que ele pergunta: diga-me, por favor. Ele implora para que Filipe dissesse: quem é esse? Ele queria saber quem era esse. Quem é alguém que pode fazer isso? Toda a sede do homem, ela só é saciada em Cristo. Algo material, ele pode tirar minha sede momentaneamente, mas logo eu vou ter sede de novo. Não é isso que Jesus fala para a mulher samaritana? Olha, essa água aí, ó, se você beber dessa água aí, amanhã você vai ter sede de novo. Você não estava aqui ontem? E antes de ontem? Você não vai estar aqui amanhã? Você não vem todo dia? Porque todo dia você tem sede, mas se você tomar da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Então, se o homem entender isso, que eu nunca mais vou ter sede se eu beber da água exata, da água correta, da água que é Cristo, a água viva, uma água corrente, assim como o Léo ministrou. Se eu entender que eu preciso beber dessa água, a minha sede vai acabar. Então toda a sede, ela é cessada em Cristo. Essa passagem é uma passagem do Antigo Testamento, e a gente sabe que a lei, ela termina em Cristo, ela se cumpre em Cristo. Lá em João 12, não precisa nem abrir agora, em João 12, em 32, está escrito assim, ó: mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus ministrando os discípulos e falar: olha, quando eu for levantado, falando a respeito da cruz, mas quando eu for levantado, eu vou atrair todos os homens a mim. O que nos traz a Cristo? O que nos atrai a Jesus? O que nos atrai a Ele? E isso que nos atrai a Ele está atraindo homens até hoje, e vai continuar atraindo homens até Ele voltar. Porque o que Ele fez por mim e por você, quando isso é falado, traz libertação, traz cura e traz sede. Porque se eu sou exposto à palavra, eu fico sedento. E como eu mato essa sede?
com Cristo. Filipe, ele começa por essa passagem. Só Deus sabe qual é as outras. Só que a palavra fala que ele começa por essa e termina ali anunciando as boas novas de Jesus. O sacrifício do Calvário atrai homens até hoje. Todas as pessoas, às vezes pessoas que não creem em Jesus, eles respeitam a história. Você escuta por aí piada com todo tipo de coisa, mas com a crucificação ninguém faz piada. Porque existe um respeito nisso. A palavra de Deus fala que quando eu for levantado, eu vou atrair todos a mim. Então até as pessoas que não entendem quem é Jesus, que não conheceram a Deus, que fazem muitas das vezes piada com diversas coisas do Evangelho e até com o nosso Cristo, eles não conseguem fazer piada com esse amor que o Senhor exerceu na cruz. Porque até para quem não crê é uma história maravilhosa. Então esse sacrifício, ele continua aí, ó, atraindo pessoas, atraindo homens, atraindo pecadores, atrás de cura. Um outro ponto importante que a gente precisa saber a respeito da voz do Espírito Santo é que ela sempre tem um resultado. Sempre dá fruto. Sempre. Já viu aquele negócio? Olha, se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Porque a obra é mais importante que eu. A obra é mais importante que qualquer um de nós. Então, se eu não fizer, alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Então, a voz do Espírito Santo, como a gente sabe que Deus ele não erra, então ela sempre gera o quê? Gera fruto. Ela sempre gera um resultado ótimo, um resultado bom. Todos aqui, vamos ler aí no 36 em diante, continuar aí a leitura. Versículo 36 em diante. Então, Filipe ele prega o evangelho para o eunuco. Amém? No 36 em diante está assim, ó. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Oh Senhor. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Aleluia. Amém, irmãos? A voz do Espírito Santo sempre gera fruto. Lembra aquela pergunta no começo? Quanto vale uma alma? Quanto vale um pecador arrependido? Quanto vale isso? Todos aqui ouviram o Evangelho, amém? Todos ouviram o Evangelho, todos cristãos, todos crentes. E a forma como esse Evangelho ele chegou, eu não sei a experiência de cada um, como foi a experiência de cada um, mas eu sei que deve ter sido a mesma energia, porque é o mesmo Deus. Quando eu ouvi esse Evangelho, aquilo ali me fez cair de joelho, rendido, totalmente desarmado. Uma das únicas vezes assim que você não pensa em mais nada, acabam-se os problemas,
é o único momento, é aquele momento especial, um encontro de Deus com você. Todos aqui ouviram esse evangelho e quase que em todas as situações ele vem o quê? Ele vem através de uma pessoa. Esse evangelho ele chega através de uma pessoa, mas é sempre assim, uma pessoa diferente, mas com grande poder. Ele vem, entra, faz a mudança dele e me transforma para o resto da minha vida. E é assim, porque Deus trabalha assim. Então Deus, nesse encontro que Ele teve comigo e com você, Ele começou algo através de mim e de você. E como que está esse algo? Quando Deus te chamou, Ele te chamou e a primeira coisa que Ele te prometeu é que você viveria para sempre com Ele. Que seus pecados Ele já não se lembraria mais. Mas aí no andar da carruagem, né? Tentando grudar a história. Na tua caminhada começa a se vir aí o falar do Senhor no teu coração. E aí, você tem obedecido ao que o Senhor tem falado? Porque eu concordo, é muito difícil. É muito difícil. Mas é mais difícil não obedecer. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho ele começou através de uma pessoa na minha vida e na sua. Alguém pregou para você. Você consegue ver a pessoa que pregou para você aí no teu banco aí? Alguns têm, né? Eu tenho, por exemplo, me mostrar aqui. Graças a Deus, ele está aqui. Mas aquele que anunciou lá atrás, muitas das vezes a vida levou ele para longe. E por que isso? O chamado de Filipe era para ele pregar o evangelho. Ele pregou. Aquele rapaz, ele se arrependeu, se converteu, se batizou. O que sobrou para Filipe ali? Deus o arrebata. Tira dali e coloca onde ele quer. Com a saída de Filipe, acabou a alegria do eunuco? Não. Ele saiu do rio cheio de alegria. Entrou na carruagem e voltou. O etíope, ele é do continente africano. Só Deus vai saber o que aconteceu depois disso aí. Ele estava indo para outro continente. Um cristão cheio do Espírito Santo, batizado nas águas, e ele era aí ele guardava o tesouro dessa rainha lá etíope. Ele era um tesoureiro importante. E ele volta para a África sim, no gás. No gás. Então, por isso que eu falo, só Deus sabe o que aconteceu depois disso. Mas na minha vida e na sua, olha, aquele que pregou para mim já não está aqui mais. Está fazendo outra coisa. O que eu preciso entender? Que quando esse evangelho chegou para mim, através de uma pessoa, essa pessoa ela já não está mais aqui. Por quê? Porque não se trata mais de alguém cheio de Deus. Se trata desse próprio Deus em mim. Eu preciso deixar de ser criança e menino, andar de mão dada com aquele que pregou para mim e andar de mão dada eternamente. Existe alguém que vai cuidar de mim daí então. Nós, numa situação onde estamos aqui como igreja, reunidos, por que é importante eu estar aqui? Porque tudo que o Senhor ele nos ensina está aqui. E tudo o lugar onde eu posso exercer isso é aqui. Porque você vai aí fora, você trata como você quiser a pessoa lá de fora. Não tem referência.
Mas se você me tratar de qualquer forma aqui, existe uma referência. Palavra de Deus. Nós precisamos exercer aquilo que nós aprendemos e somos capacitados aqui e daqui para fora, para casa, para a escola. Existiu ali uma transferência. O etíope olhava para Filipe. Esse cara entende o que eu quero saber. Esse cara sabe o que eu quero saber. E estava ali escutando atentamente. Se entregou totalmente. Mas chegou um certo momento que Filipe foi embora. E quem ficou? O Espírito Santo ficou. Meus irmãos, nós precisamos de mais alguém além do Espírito Santo? Não. Eu preciso conviver com você. Mas eu preciso que o Espírito Santo faça o que Ele quiser da minha vida. Por amor a você. E por amor a mim também. Então tudo ali se tratava do próprio Deus. Essa história tinha 3 pessoas. Tinha Filipe, tinha eunuco e tinha o Espírito Santo. O eunuco não ouvia. Filipe ouviu. Mas a bênção do Espírito Santo estava sobre os 2. A gente vai concluindo. E algo muito importante que eu queria falar para vocês, porque no início, quando foi falado que a gente está assim numa missão de resgate, e esse resgate não está só lá fora, está aqui dentro também. É por quê? Porque muitas das vezes nos vemos aí numa situação de perdição dentro da igreja. Dentro da igreja. Esse eunuco, ele estava vindo de Jerusalém. Ele tinha acabado de vir adorar a Deus. Era alguém convertido ao judaísmo, então ele foi adorar a Deus no templo e ele já estava voltando para a África. Ele acabou de adorar alguém que ele não conhecia a voz. Ele acabou de adorar alguém que ele realmente não conhecia. E a voz do Espírito Santo falou com aquele que conhecia. Porque a voz do Espírito Santo você só vai ouvir depois de conhecer e se entregar a Jesus. Porque você conhece, você passa a conhecer. Se você estiver andando, se você estiver numa rua e ouvir a voz de alguém que você conhece, você para. Se você ouvir a voz de alguém que você não conhece, é capaz de você correr. O eunuco vinha da adoração ao templo. Tinha acabado de adorar a Deus. A palavra diz. Mas ele não conhecia a voz de Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos aqui na igreja. Estamos adorando a Deus. E a gente não conhece a voz de Deus. Às vezes faz tanto tempo que eu até esqueci. Saiba que o nome de Deus colocado na Bíblia, que ninguém sabe a tradução exata, ele era falado pelos judeus, pelos hebreus. Mas como era pecado falar em vão, eles passaram a não falar mais. E eles falavam aquele, era sempre aquele, ele. Eles não falavam mais o nome. Então hoje não é que não é falado, é que eles pararam de falar o nome de Deus. E hoje ninguém sabe mais como é o nome de Deus. O que aconteceu foi isso. Quando eu falo aqui,
Jesus nós conhecemos, mas a voz do Espírito Santo que eu escutei um dia, que você também escutou um dia, ela não pode cair no esquecimento onde eu posso não ouvir mais, não conhecer mais. Às vezes eu estou aqui no ambiente de igreja, não tenho conhecido mais a voz do Senhor. O eunuco aquele dia, ele creu, se batizou, da mesma forma que eu e você também, nós cremos, nos batizamos. Filipe foi arrebatado, da mesma forma que aquele que apresentou o evangelho para mim e para você já não está mais. E isso se faz necessário. Aquele que foi ferramenta para me alcançar, ele continua sendo ferramenta para alcançar a outros. E eu só peguei esse bastão. Da mesma forma que um dia eu fui alcançado, eu preciso alcançar mais pessoas. O Senhor, Ele não me chamou para ficar parado. O Senhor não te chamou para ficar parado. O Senhor nos chamou para ter uma conversa diária com Ele, para ouvir a voz dEle. Como a gente tratou aqui, o destino daquele etíope é muito difícil e incerto de a gente falar. Mas traz para você agora. Você pode descobrir hoje qual é o destino do teu chamado. Não sei se Deus tem falado no teu coração do destino do teu chamado, do que você precisa fazer, do que você precisa realizar. Você pode saber hoje qual é o propósito de Deus na sua vida. Como Ele começa, como Ele continua. Pelo menos como Ele começa ou como continua. Isso dá pra gente saber hoje. Se eu entender o que Ele quer comigo hoje, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e não se distraia. Se você entender hoje o que Deus quer fazer, o que Ele disse a você, se você entender a importância que isso tem, se você parar de resistir, e se você quiser viver os frutos que Ele te dá, você tem condições de saber como Ele começa ou como Ele continua hoje. Esse chamado, o teu chamado. Paulo fala a Timóteo como termina o chamado de um crente. E é por isso que nós temos que viver. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Nós te glorificamos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que em todo o tempo o Senhor venha cuidar de nós. Um dia, Senhor, nós nos rendemos ao Senhor.
Ouvimos, Senhor, aquela voz forte como trovão, doce e simples, onde não há susto, mas sim há totalmente um desarme, uma total entrega. Pai, eu lembro desse dia, mas de alguma forma, Senhor, eu e os meus irmãos tenho omitido tudo aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Nós temos deixado de lado o nosso chamado, nós temos deixado de lado aquilo que o Senhor nos direcionou, nós temos, Senhor, deixado de lado aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E nós entendemos, Senhor, que isso era um primeiro passo para que nós possamos dar o próximo. E eu peço a Ti, Senhor Espírito Santo, que o Senhor continue a falar conosco, nos direcionar, nos mostrar, Senhor, a direção correta, nos mostrar aquilo que o Senhor quer e vai fazer através das nossas vidas. Pai, eu quero parar de lutar, eu quero parar de resistir, Senhor. Eu quero entender que a Tua obra é mais importante do que eu mesmo. Eu quero ver tudo aquilo que o Senhor vai fazer, todos os frutos da Tua maravilhosa graça e misericórdia. Eu quero viver todas essas coisas, então eu peço, Senhor, muda, Senhor, nosso coração. Muda, Senhor, tira de nós toda a dureza. Tira de nós, Senhor, todo o orgulho. Tira de nós, Senhor, toda a imaturidade. Tira de nós, Senhor, toda a competição. Tira de nós, Senhor, toda a inveja. Tira de nós, Senhor, tudo que não vem do Senhor. Mas que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, nos entregar de maneira íntegra. Nos entregar, Senhor, ao Senhor de maneira íntegra, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor sabe e vai fazer a Tua vontade, que é bênção para cada um de nós, para as nossas vidas. Pai, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos e Te aplaudimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.